Bem, professor, agora quem vai fazer as perguntas é um aluno do próprio projeto de extensão Provex Comex. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Eu me chamo Pedro, eu sou aluno de Ciências Econômicas aqui da Universidade Federal da Paraíba e, como a professora falou, estou representando a equipe executora do projeto coordenado pela professora. E aí a gente elaborou aqui as 3 questões, assim como as empresas juniores, e eu vou começar aqui com a primeira. Haveria um tipo de informação ou de conhecimento que as empresas juniores ou startups, por exemplo, poderiam gerar e ofertar como um insumo contínuo para empresas pequenas e médias, empresas exportadoras, ou seja, não sei se você entendeu. Sim, está claro, sim. Bom, diria, como alimentar a pequena empresa de informações que possam motivar a empresa? Primeiro de tudo, diria o Export Checkup, quer dizer, aquela avaliação periódica. Uma vez que vocês estandardizaram o modelo, você vai passar, sei lá, uma vez cada 2, 3 meses, verificando a evolução, se a empresa está modificando alguma coisa, está melhorando. Então, primeiro, eu diria, a ferramenta mais importante para vocês fornecer a pequena e média empresa é uma avaliação, uma Export Checkup, primeiro. Depois, eu pensaria de vocês fazerem uma espécie de newsletter, de boletim. E vocês que são mestres em internet, se você vai nos grupos especializados de páginas de Facebook, de LinkedIn e companhia, você pode buscar um monte de informações. Se a empresa está fabricando calçados, ou está fabricando joias, ou está fabricando, sei lá, produz software, você vai identificando as informações sobre feiras, desenvolvimento tecnológico, o que está fazendo a concorrência, e a empresa vai sentir a necessidade de continuar com vocês, porque vocês não estão tirando nada dela, vocês estão agregando isso. Então, um constante fluxo de informações, publicações do Centro Internacional de Negócio do vosso estado e de outro. Por exemplo, vocês fazem calçados, ótimo. Seria bom que vocês dessem uma olhada o que é que está fazendo o Centro Internacional de Negócio de Porto Alegre, Novo Hamburgo, ou de Estado de São Paulo, Franca. Aquelas informações de lá podem servir também para o teu pessoal que faz calçado, para fazer uma comparação. Ou Câmara de Comércio bilaterais. Então, dependendo, vocês vão sentir se a empresa tem condições de pensar na Bolívia, ou de pensar na França, ou de pensar no Japão, informações de países. Eu imagino, essas poderiam ser, assim, as primeiras informações. Ajudar elas a fazer uma promoção decente. O que quer dizer decente? Desde eu sei que hoje em dia catálogo praticamente virou obsoleto, mas ajudar no website, mas que seja um website dinâmico, não que seja um catálogo parado que fica 3 meses igualzinho. Então, no website, sugere para eles, olha, você que está fazendo calçado tem que entrar na rede LinkedIn no grupo A, no grupo C, no grupo L, movimentar a coisa a nível de rede social. Existem também marketplaces, existem feiras virtuais. Antes das empresas ir na feira de, sei lá, de Frankfurt ou de Xangai, talvez com muito menor custo, poderia aparecer, com a ajuda de vocês procurarem identificar quais são os marketplaces ou feiras virtuais. Claro, vai custar alguma coisa, mas a empresa tem que investir. Aliás, me faz lembrar isso, uma pergunta importantíssima. A primeira pergunta para vocês fazer às empresas é: quanto você quer investir na internacionalização? Dependendo daquilo que ela responde, você já tem uma boa ideia de qual vai ser a música para tocar. Tipo, não sei, em um consórcio que eu fiz no México, perguntei para o empresário: quanto você quer investir?
Ele me disse, $150. Eu falei, por dia? Eu falei, não, por mês. $150 comprar 3 sorvetes, não sei. Não dá para fazer muita coisa. Então, se ele te chuta essa coisa louca, cabe a você dizer, olha, senhor, a exportação vai requerer que você faça o melhor website, nós temos que fazer assinatura a alguma revista especializada, nós temos que buscar uma pesquisa de mercado da Câmara de Comércio, pelo menos, aí depende, não quero dar um chute, mas se não tiver um valor decente, vai falar, cabe a honestidade da empresa dizer, lamento, mas eu não quero entrar nessa coisa que não vai dar certo assim, logo de cara. Então, tentar de saber logo como ele pensa a internacionalização. Se ele te pergunta, quanto vai demorar? Você não vai dizer, olha, mais ou menos 5 meses ou 6 meses. Eu confesso, ninguém pode responder a essa pergunta, porque vai depender do produto que ele tem, a competitividade, o recurso que ele quer investir, o tipo de promoção, depende de N fatores. Só que o nosso empresário vai querer resultado ontem. E aí que está o catequismo de vocês, vai dizer para eles, olha, meu amigo, para exportar, nós primeiro temos que informar você. Você tem que melhorar o produto. Tem que, por exemplo, outro trabalho que vocês podem fazer é, se você vai, continuando o exemplo de calçado, uma empresa de calçado, você pode ter uma sensibilidade para ver se ele faz calçado de $10 ou de $30. Se ele faz calçado de $10, chineses vão dar de 10-0. Se ele faz um calçado mais de um segmento mais de elite, aí vale a pena trabalhar com esse pessoal. Então, eu sempre digo que nós temos que separar 2 trilhos. Uma empresa, fazendo o exemplo do armarinho, uma empresa que vai no armarinho tem que dar um banho não de internacionalização, de competitividade. Uma empresa que vende no shopping center, sei lá, Iguatemi de São Paulo, por exemplo, essa empresa tem que dar um banho de internacionalização, porque ele pode achar, bom, mas eu vendo no shopping center, então vou ter uma fila de gente, não é verdade, porque lá fora pode ser diferente. Então, tentar de dividir as duas coisas. Tem empresas que vocês, é melhor nem falar de internacionalização, se vocês percebem que está muito cru, está muito verde. Falar de competitividade em desenho, processo de produção, o layout da empresa, o ambiente de trabalho, a qualificação do pessoal. Uma empresa que já está mais ou menos, a essa empresa vocês podem fazer o tal do Export Checkup, principalmente se vocês vão visitar uma empresa que já exporta, porque tem gente que diz, não, mas eu já exporto na China, na Argentina, nos Estados Unidos, não preciso de nada, não é verdade. Aí você pergunta, também aqui um exemplo, eu moro em Bergamo, Bergamo fica a 50 km ao norte de Milão. Você imagina que na província de Milão tem 40 mil exportadores, só na província, ou nos arredores de Milão. Que eu saiba, no Brasil deve ter 25 mil, não chega a 30 mil exportadores de Belém a Porto Alegre. Bom, e se você entrar numa empresa e perguntar, você exporta? Ele quase que se ofende. Diz, claro. Se você pergunta, como é? Mas aonde? Como aonde? Em todo o mundo. É quase que normal. Bom, estou falando isso. Como é que você vai fazer uma consultoria para uma empresa que já exporta 30, 40 países? Na China, na Polônia, no Brasil, exporta um monte de vezes. Tem que usar, uma vez me falaram de um sano terrorismo. Sano. Em que sentido? Em que sentido? Então, exemplo prático. Se eu tentava vender o Export Checkup para uma empresa dessa, não, meu amigo, eu tenho outra coisa para fazer na vida. Então, nós fizemos um comunicado para colocar um pouco de medo no sentido reflexão, do tipo, caro empresário, faça uma avaliação do seu conhecimento do mercado internacional.
No caso da Itália, se você fizer um comunicado desse, o pessoal se ofende. É como perguntar para alguém, deixa ver se você conhece o alfabeto, por exemplo. Quer dizer, uma coisa terrível. Então, primeira pergunta. Você está seguro de ser dono da sua marca no exterior? Essa é uma das perguntas. Eu te confesso que a grande maioria das pessoas não se preocupa de registrar a marca, nem de fazer a pesquisa, registro e monitoramento da marca. Segunda pergunta, tipo, você tem contratos com agentes distribuidores? E a pessoa não tem contratos. No Brasil me fala, não, a gente trabalha no fio do bigode. Mas não pode ser assim. Tem que ter algo, um contrato eu considero muito mais que um instrumento jurídico, um guia de trabalho. Você seleciona, tem muita gente que exporta, e te diz, não, eu exporto para os Estados Unidos, eu exporto para a Bolívia. Mas foi você que escolheu quem te está comprando ou foi ele que escolheu você? Quase sempre o exportador é comprado, não é ele que vende. Moral da história, fazendo essas perguntinhas para quem já pensa que é veterano, tranquilamente, é isso que também você encontra no livro, tranquilamente você pode identificar eventuais carências. Aí que está o trabalho de vocês. Quer dizer, não deixar o fulano desesperado que vai se jogar no rio. Mas perguntar para ele, ele diz, porque, tipo, você é seguro de ser dono da sua marca no exterior? Ele vai falar, por quê? Eu já registrei aqui no INPE no Brasil. E você vai explicar para ele. No INPE. Mas se você está na França, na Argentina, na Bolívia, etc., você tem que verificar se o registro daqui vale nesse país, 1, 2, se alguém já registrou a tua marca. E se alguém já registrou a tua marca, você não vai poder vender. Quer dizer, você tem que explicar, é uma consultoria, mas também é informação. Aí ele vai necessitar de você. Ele não vai ver você como alguém que vai cobrar ele. Ele vai ver você como uma fonte de informação e alguém que vai reduzir o custo da inexperiência. Digamos, esse seria, na minha opinião, uma abordagem para fazer. No caso da Itália, que o pessoal é altamente exportador, mas mesmo aqui, igual. No caso da Itália exporta um monte de coisas, mas exporta mais porque tem produtos fantásticos. Mas pelo resto, igual que Brasil, igual que México. Falta informação, falta promoção, falta um monte de coisas. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Posso passar para a próxima? Claro. Certo. Acho que o senhor notou, as outras duas questões que eu vou fazer aqui são mais no âmbito de... Acho que pelo fato de eu não ser de empresa júnior, ser um aluno extensionista, mas pensando em internacionalizar, digamos assim, a empresa júnior, a empresa... Por isso que eu falei no fato de como que a empresa júnior pode fomentar, nesse caso que você falou, né, como uma parceira, não como uma concorrente das empresas. Claro. E aí o senhor falou em consórcio e tudo mais, de serviços, que é, na Itália, o exemplo bem sucedido, né? E, enfim, vou fazer aqui a segunda pergunta. Como uma empresa deve se conduzir estrategicamente para conseguir linhas de crédito ou outras formas de financiamento de instituições fomentadoras de exportação? Ou seja, como é que a empresa, no caso, assessorada pela empresa júnior, ou esse contato, deve se dirigir ao fornecedor de crédito, digamos assim, não ao comprador de produto? Bom, eu diria, primeiro, obviamente, a empresa ou vocês têm que conhecer quais são as possíveis fontes de financiamento, tipo Banco do Brasil, bancos estrangeiros, o Estado, ou a nação, o país. Então, primeiro, identificar quem é que está dando dinheiro. Ponto 1. Ponto 2, você concorda comigo que se eu pedir para você, olha, me presta $10.000, assim, ponto, eu não te falei nada. Você não sabe se um dia eu vou te devolver os $10.000, se eu tenho condições para isso.
traduzindo em português, para alguém pedir uma linha de crédito de financiamento, tem que mostrar, tem que chegar com, não tocar a campainha dizendo, eu preciso de dinheiro, ninguém vai te dar dinheiro. Chegar com um plano, dizendo, eu estou fazendo esse produto que tem condições de chegar no mercado externo, nós temos essa forma de produzir, quer dizer, tem que mostrar como você está produzindo, o teu produto é exportável, por que é exportável, que tipo de ações você pretende fazer, qual é o resultado que você está esperando, e custa 100. E você vai dizer, desses 100 eu preciso 40, 30, 80, dependendo do caso. Tem que mostrar o histórico, para o financiador saber o que você fez na vida, o histórico do mercado interno. Tem que mostrar se você já fez uma pesquisa de mercado, no mercado no qual você quer ir, por que escolheu a Bolívia e não a Argentina ou vice-versa, em que segmento você pensa de entrar, quanto você pretende investir no mercado. Quer dizer, repito, o que não fazer é tocar a campainha e dizer, bom dia, sou João, preciso de $10 mil, ponto. Não funciona. Tem que dizer, olha, nós temos um plano de internacionalização feito por gente já experta, especialista na coisa. Nós pretendemos exportar tanto a esse preço. Para fazer isso, nós vamos fazer essa promoção, essa feira, vamos colocar, vamos mexer na internet, etc, etc. Para isso, precisamos de $20 mil. Desse 20 mil, nós temos agora no caixa 5. Você pode nos fornecer 15, quer dizer, tem que motivar necessariamente com dados. O pessoal não vai dar dinheiro assim pela simpatia ou porque por emoção. Você tem que demonstrar que você é um bom empresário que vai conseguir obter os resultados que você está pensando de obter, e C, que você vai ter condições concretas de devolver o financiamento, se não for financiamento assim que a gente dá e depois não recebe. Isso eu te diria através de um plano de trabalho. Pode ir na outra. Tá, ok. Já que eu vou fazer a última pergunta aqui do bloco, eu queria agradecer em nome da equipe executora pela oportunidade, né, de você compartilhar seu conhecimento técnico e a experiência que o senhor tem trabalhando, e considerar que assistindo os vídeos do senhor e até aqui nessa oportunidade, eu vejo que é muito importante o profissional dessa área ter conhecimento em várias áreas de conhecimento, na verdade, de economia, de relações internacionais, de negociações internacionais, de contabilidade, e acho que isso é um fator muito importante, né, para a gente que está entrando no mercado de trabalho agora. Enfim, obrigado. Obrigado a você. A última pergunta. Qual seria uma estratégia que a empresa júnior pode adotar para despertar o interesse da empresa na participação das feiras, exposições, excursões, né? E, uma vez gerado interesse, qual seria o serviço ou produto que a empresa júnior poderia ofertar para essas empresas se prepararem para essa participação? Ou seja, como montar um grupo de produtores locais e tal, e levar para uma feira? Bom, eu diria, primeiro, um conceito. Muitas vezes, feira no Brasil, pelo menos isso já faz alguns anos, é considerado ou uma espécie de um show, ou eu vou na feira porque vou na feira para vender. Se você foi na feira e não vendeu nada, a feira não serve. É errado esse conceito que nós temos. A feira serve como um ponto de encontro, como o início de uma estratégia de internacionalização. Não necessariamente para vender. A venda será depois, se você fez certinha a feira. Então, é bom colocar isso logo de cara para o empresário. Olha, a feira é uma fantástica, eu pessoalmente considero a melhor forma de pesquisa de mercado, formação, informação e
promoção. Veja quanta coisa pode dar uma feira. Pesquisa de mercado. Se você vai na primeira feira do mundo de calçados ou do móvel, você vai ter aí 50, 60 países com produtos similares. Você vai se dar conta em 3 dias que talvez você demoraria 6 meses mandando e-mail para cá e para lá. Então é uma fantástica. Em 3 dias você tem uma visão, é como subir em cima de uma mesa e você tem o mundo ao teu redor. A. B, como falei numa outra pergunta, não vai numa feira se você não tem primeiro um conhecimento está balizado a nível de comércio internacional. Porque na feira pode ser que alguém te contate da China, se não da Alemanha, você tem que conhecer diferenças culturais. Se alguém te pedir, eu quero ser o teu agente e o teu distribuidor, você tem que ter uma ideia de como poderia ser um contrato de agente ou um contrato de distribuidor. A feira, veja esse conceito, a feira é o melhor metro para medir por quanto você anda. Se eu levar, o momento que eu vejo que está ficando escuro, porque agora aqui são 5 da tarde, vou ligar a luz. Melhorou? Muito, obrigado. Desculpe, percebi agora aqui no pequeno vídeo que a coisa estava ficando em penumbra. Penumbra é só no cinema, mas aqui a gente tem que ficar bem claro. Bom, voltando, a feira é o melhor metro para você se medir de 0 a 10 por quanto anda. Então, exemplo, eu levei numa feira internacional de artigos de couro produtores mexicanos. Os produtores mexicanos, a pequena empresa se destrói reciprocamente. Se o teu vizinho está subindo na vida, tem 10 que querem baixar ele. Isso é todo o país latino-americano. Então, esse pessoal se encontrava na rua, se davam tiros, pensando ingenuamente que era um concorrente. O concorrente não está aqui, está na China, está no Japão, está na Alemanha. Claro que não é fácil você vender essa ideia. Bom, moral. Esse pessoal achava que faziam produtos de alto nível. Assim, faziam tipo esnobava. Aí levei esse pessoal na maior feira, Bologna, linha pelle di Bologna. Bom, moral da história, juntos se deram conta que eles estavam em um quartinho, foram no mundo. Aí eles voltaram deprimidos, tomaram umas 3 comprimidos de Prozac pela depressão e se deram conta que era uma loucura brigar entre eles quando o mundo lá fora vai a 1000 por hora e a gente está indo a 10 por hora. Moral da história. Essa foi a chave de volta, como se diz no Brasil, caiu a ficha neles, foi a chave de volta para que eles tiveram uma atitude muito mais aberta e falar, poxa, mas a gente está brigando por 3 centavos e o mundo lá fora está indo a 1000 por hora. Vocês não vão acreditar, os 12 criaram, foi o meu primeiro grupo CIPE do México. Antes se davam quase tiro na rua. Hoje estão trabalhando junto. 2 exemplos que parece poesia. Entre os 12 tinha um engenheiro, muito bom por ser engenheiro, muito bom em produzir, péssimo marqueteiro. Não sabia vender. Vice-versa, tinha um outro que vendia até gelo para os esquimós, mas a bolsa estava horrorosa. Então, um sabia produzir e não sabia vender, o outro. Bom, vocês não vão acreditar, depois de todo esse trabalho de confraternização, churrasco no sábado, caipirinha não, tequila e companhia, o engenheiro chegou para e falou, olha, você sabe, imagina que o marqueteiro tinha 10 lojas em franchising no México, mas uma bolsa horrorosa.
Então o engenheiro falou para ele: que tal se eu, engenheiro, fabrico as tuas bolsas e você me vende as minhas bolsas? Não parece poesia isso? Isso aconteceu 20 anos atrás no México, graças a um trabalho de pegar pelas orelhas, puxar e companhia. Um outro exemplo clássico: os 12 precisavam de uma máquina muito mais automatizada das máquinas que cada um deles tinha. A máquina custava $80 mil. Pequena empresa não tem $80 mil, mas 12 dá para chegar aos 80. A pergunta é com quem vai ficar a máquina? Porque é uma máquina. São 12. Aí, como é que vamos resolver esse dilema? Bom, se puseram de acordo. É a outra pergunta: quem é que vai para a Itália para negociar a máquina? Todo mundo queria vir para a Itália. Imagina Itália, Roma, Colosseu e companhia. Também eu, como se diz, coloquei um pouco de pano frio em cima. Bom, um deles veio para a Itália, negociou a máquina, levou para o Brasil, para o México. A máquina, evidentemente, tinha que ficar em um lugar físico. Fizeram um acordo entre eles. Um dia usava um, outro dia usava o outro. Todos melhoraram a sua capacidade produtiva, a qualidade do produto, graças ao fato que tinham comprado essa máquina em grupo. Nunca iam comprar a máquina se tivessem ficado isoladamente os dois. Tudo isso para dizer uma das tantas vantagens de trabalhar em grupo. O pepino, o problema é que nós somos latinos, então a gente pensa que o outro quer te destruir. Então, fechando, eu fiz uma experiência nesse assunto. Então, cheguei em um grupo para fazer um consórcio. Na primeira reunião, eram 15 pessoas. Falei: vocês pegam um papel em branco, traçam uma linha aqui no meio. O que dá para fazer em conjunto, o que cada um de nós continua fazendo sozinho. Evidentemente, na primeira reunião, o lado direito estava cheio de 20 ações que cada um deles fazia, e aqui colocaram, sei lá, vamos fazer o catálogo, vamos fazer uma missão, uma feira. Na quarta, quinta reunião, quando eles entenderam que a coisa não era de venda, era de serviços, aumentou muito. Eles descobriram que podiam fazer muita coisa em conjunto, tipo contratar um desenhador, comprar uma pesquisa de mercado, contratar uma agência publicitária para criar um logo do grupo, etc, etc, etc. Comprar matéria-prima em conjunto, importar consumo. Por exemplo, eles compravam matéria-prima de um distribuidor no México. O distribuidor carregava 30% em cima do preço de compra. Por quê? Quando eles juntaram demanda de 12, eles tinham poder de fogo suficiente para contratar diretamente o exportador italiano, bypassando o distribuidor mexicano. Ganhou todo mundo. É nesse que nós temos que ver a grande utilidade de trabalhar em conjunto. Só que tudo isso parece poesia porque, infelizmente, na América Latina, há décadas, existe a ideia que consórcio é igual vendas. Não! Consórcio é igual crescimento. Consórcio, eu uso essa palavra para ser mais entendível, mas um sistema, um grupo, uma rede de empresa, serve para crescer. Depois a venda, dependendo do talento de cada um de nós, um vai vender mais, o outro vai vender menos, mas o importante é que todo mundo se beneficiou da coisa. Voltando então à tua pergunta, despertar o interesse da empresa na participação de feiras, mostrar vídeos de feiras, mostrar o que acontece nas feiras, mostrar que na feira, cuidado, que na feira tem produtos muito melhores do teu que você está fabricando aqui, então que tal você subir na vida? Uma vez gerado o interesse, qual seria um serviço ou produto que a empresa júnior poderia ofertar para a empresa para se preparar para a participação? Voltamos a grandes linhas naquela outra pergunta sobre feiras internacionais.
Também no livro você tem um capítulo inteiro com 11 checklists, o que fazer antes, durante e depois da feira. Então, se a empresa se motivou, fantástico, vou visitar uma feira. Você procura incentivar que é melhor visitar do que chegar na feira errada, ou não está preparado. O mínimo é estudar o histórico por internet. Eu quero ir na feira de Frankfurt, vou na internet, coloco AUMA, que é a Organização de Feiras na Alemanha, e aí eles te dão todas as principais feiras. Antes da China ser a China de hoje, a Alemanha faz feiras desde o ano 1213, que é o país das feiras. Eu tive o prazer de estar, creio, 11 vezes na feira de Hannover, que é a número 1 no mundo. A número 1 a nível de qualidade, depois agora surgiram as tremendas feiras de Canton, Xangai e companhia, porém as feiras, digamos, normalmente na Europa você tem no mundo, na China muito mais para eles venderem produtos, não é tanto de tecnologia, pelo menos por quanto eu estou informado. Então esse é o serviço que vocês podem fazer, preparar a empresa, catálogo bonitinho, o cartão de visita. Bom, hoje em dia o pessoal se faz por Bluetooth com celular, mas mesmo assim você tem que ter todas as informações. Eu tive um colega da Espanha que nós fizemos aulas, então quando o pessoal entrava, ele pescava o pessoal que chegava atrasado. Então todo mundo na aula, chegava alguém atrasado, falou, deixa eu ver o teu cartão. Aí ele apresentava o cartão, tipo, lá em cima estava escrito Sanchez, SADCB, seria mais ou menos uma sociedade anônima no Brasil, esse ano. Sanchez SADCB, no meio, Juan Sanchez, embaixo, Monterrey é uma cidade do México, Monterrey 44. Esse era terrível, encontrava 2.000, o fulano queria desaparecer. Sanchez SADCB, bom, então perguntava, senhor Sanchez, você fabrica o quê? Eu fabrico autopeças. É porque não coloca aqui em cima? Porque o dia que buscar alguém que faz autopeças, Juan Sanchez, será que fabrica laptop, garrafa ou whisky? Aí o nome só, Juan Sanchez. Você é um empregado da empresa, você... Não, eu sou o dono. É porque não coloca. Depois lá embaixo colocava Monterrey 144. Monterrey é uma rua da cidade do México. Só que Monterrey é uma grande cidade do norte do México. Então você mora em Monterrey? Não, eu moro na cidade do México. É porque não coloca. Bom, moral da história. Até um cartão de visita você pode fazer uma cirurgia em cima. Então, a promoção, o website, ajudar no website, no catálogo, na ficha empresarial, porque quando ele vai na feira, não é que o pessoal vai perguntar quanto custa isso, ponto. Poderá perguntar de quem você compra teus produtos, como é que você faz o controle de qualidade. No México perguntaram para como é que você faz o controle de qualidade de bolsas? Ele falou, olha, no final da linha de produção tem o senhor Pedro, que ele está 30 anos conosco, e dele não escapa nada. A ruim coloca na esquerda, a boa coloca na direita. Fantástico. Aí você imagina que amanhã o Pedro vai ter uma febre de 45 graus. Como é que você vai fazer? Bom, a Ana Maria trabalha com ele já faz 25, que mais ou menos se defende. Fantástico. A Maria amanhã vai perder o metrô. Ou o metrô não funciona. Ou vai ser assaltada na rua da cidade do México. Você tem que fazer um embarque para Frankfurt. Como é que você vai fazer? Terrível. Não podemos trabalhar assim. Tem que ter um manual de controle de qualidade internamente da empresa. Não podemos confiar no Pedro, na Maria ou alguma coisa. Tem que ter um trabalho independentemente porque o Pedro amanhã pode passar por uma melhor vida, já que ele tinha já 75 anos, ou
pode mudar de emprego. Então, não podemos fazer isso. E seguramente, uma vez eu falei para um empresário em São Paulo, falei, que bom que a gente compra as bolsas nas lojas, porque se tivesse que comprar na fábrica, nem pagado, pelo ruim que estava a fábrica. Acontece que se você, importador, vai fazer uma visita na fábrica do exportador e vai ver um ambiente, parece o cenário da película A Noite dos Horrores, como é que você vai ter confiança de comprar desse fulano, se ele não tem cuidado com a qualidade da sua empresa? Então, isso é também um outro trabalho a ser feito de você. Não é só o website. Você entrando na empresa, eu, que por sorte sou de formação engenheiro, então eu entrando numa empresa como engenheiro, eu já via como é que tinha fiação, a disposição das máquinas, daí você já tem uma ideia como é que ele controla a qualidade, como é que entra a matéria-prima, como é que, por exemplo, eu pedi uma ficha de custos. No caso do México, eu visitei 140 empresas ao longo de um ano e meio, só 12 tinham algo que parecia uma ficha de custos industriais. Também, por favor, verificar se o pessoal está atualizando custos industriais, porque tem muita gente que diz, bom, meu vizinho vende esse a 10, eu vou vender a 9,5, ou vou vender a 11, não é assim. O teu vizinho pode ter uma outra política. Então, custos industriais. Quer dizer, terminando, quando a gente, são 40 anos que no Brasil se fala do famoso custo Brasil, isso tem desviado a atenção do pessoal sobre o custo da empresa. Porque custo Brasil você não pode resolver amanhã, depois de amanhã, outro dia. Eu morava no Brasil no 91, tem um artigo que eu escrevi para o Estado de São Paulo no 91 sobre custo Brasil. Imagino que ninguém de vocês tinha nascido no 91. Bom, moral da história, se passaram 28 anos, ainda se fala de custo Brasil. Isso quer dizer que nós não podemos resolver essa coisa, mas você pode resolver dentro da tua empresa. Qualificação do pessoal, ajustar as máquinas, o armazém, quer dizer, tem muita coisa para ser feita na empresa. É isso. Obrigado, professor. Obrigado a você. Pelo avançar da hora, então, nós combinamos aqui que teremos uma pergunta final, que surgiu justamente em decorrência das suas exposições. Quem vai fazer o Levi. E então, terminada a sua resposta a ele, nós falamos com todos os alunos para concluirmos a nossa atividade. Certo? Ok. Obrigada. Veja que nós pegamos muito tempo de vocês. Não, professor, está dentro da nossa expectativa, é isso mesmo. Olá, professor. Olá. Em relação à questão de serviço, a gente sabe que na questão da internacionalização é muito assim, mais fácil até de conseguir mais dados, né, quando a gente coloca um produto em si, para exportação e tudo mais. E aí, a gente gostaria de saber mais da relação da sua experiência com a exportação de serviço e qual as maiores dificuldades na questão de internacionalização desse tipo de produto, serviço. Bom, eu estou me apontando aqui, eu vou mandar para a professora Márcia. Existe um trabalho muito bem feito por uma instituição brasileira, um trabalhaço, sobre exportação de serviços. Então, vou mandar uma cópia para vocês depois de estudar. Mas, respondendo a tua pergunta, claro que é muito mais complicado vender serviço do que vender produto, porque o produto você manda à amostra. Tipo, sei lá, você vai no restaurante, você vai saber da qualidade do serviço depois que você comeu. Se foi ruim, você não volta mais. Que pena que você não tinha uma amostra antes. Moral, é mais difícil vender serviço.
Porém, a grandes linhas, a mecânica, o procedimento para você vender software, você vender automação bancária, você vender consultoria, mais ou menos, você tem que fazer promoção, senão ninguém sabe que você vende software ou vende consultoria. Você tem que estar informado. Você tem que definir se vai vender serviço software na Argentina ou na Costa Rica, mercado. E você tem que ter uma empresa, ou você mesmo, pequenininha, preparada para isso. Digamos, a grandes linhas, a comercialização de produto e a comercialização de serviços segue o mesmo roteiro. Agora, qual é a diferença? Que se eu vendo uma caneta, eu vou procurar uma papelaria ou um distribuidor de material escolar. Se eu vendo, eu te faço o exemplo do meu caso. Eu vendo, ou tentava de vender, consultoria e treinamento. É dificilíssimo, é difícil. Então, como é que eu tenho vendido ao longo da minha vida serviço? Porque eu vendo serviço. Buscar uma empresa que esteja, vamos dizer, a montante ou ajustante da tua. Traduzindo em português. Uma empresa complementar à tua. Por exemplo, em alguns países, tinha um consultor de marketing nacional. E aí eu fiz um acordo com ele, ele não tinha conhecimento de marketing internacional. Então, ele foi o meu parceiro no México, no sentido que ele, como consultor, tinha acesso a empresas, às quais ele prestava consultoria de marketing. Algumas das empresas deles queriam exportar. Aí, para exportação, ele dizia, vou te trazer o Minervini da Itália. Então, pode ser marketing internacional. Ou você faz software de automação de supermercado, talvez o teu interlocutor do outro lado pode ser quem faz automação bancária. Está mais ou menos podendo falar a mesma linguagem a nível de tipo de serviço. Ou você faz, eu vendia serviço de engenharia, instalações elétricas, painéis. Quem pode comprar isso? Alguém que faz tipo estruturas metálicas, porém ele não faz a parte elétrica. Aí a gente junta com ele. Moral da história, a venda de serviço é difícil que você vai vender serviço diretamente ao consumidor final, porque ele não te conhece. E serviço é vendido mais por referência, publicidade de boca em boca, e não porque você apresenta um bonito currículo, uma foto, um website, assim. Serviço se vende por referência, ou alguém conhecido no mercado, ou pensa, bom, se ele falou, então está feito. Quer dizer, tem que ter um apoio local. Então, moral da história, para venda ou exportação de serviços, a forma mais fácil é buscar uma outra empresa de serviços para a qual você é importante para ele, para aumentar a gama de opções que ele está vendendo. Quer dizer, todo mundo, os dois estão no mesmo barco. Assim vocês podem vender melhor. É difícil que você... Se você faz software de automação bancária, e você quer vender software numa banca italiana, vai ser mais ainda software brasileiro, porque ainda tem gente que pensa no Brasil, tem índios com arco e flecha nas árvores. É difícil, problema da marca país. Eu gastei 20 anos aqui na Itália fazendo seminários sobre Brasil. Eu fiz até um livro em italiano para os italianos, Brasil, Desafio e Oportunidade. E o pessoal fica, como o exemplo que eu fiz para o teu colega, para a exportação eu digo, você conhece, sei lá, contrato. Aí eu fiz, quando eu fazia seminário sobre o Brasil na Itália, não dava para fazer o seminário, o pessoal não vinha. Então eu fiz um comunicado. Caro empresário, faça uma avaliação do seu conhecimento do mercado internacional. Aí, 10 perguntas clássicas, tipo, você sabe quem é o terceiro produtor mundial de aviões? Sim ou não? Você sabe quem é o terceiro mercado de franchising? Você sabe quem é o quinto produtor mundial de máquinas supercarregadas? Pá.
no final, você sabia que esse país é Brasil? Bom, das duas, uma. O pessoal pensava, ou esse pessoal está dando os números, está inventando, ou é impossível, falava o empresário, que eu não sei essas coisas. E de fato há uma ignorância terrível na Europa sobre isso. Bom, tudo isso para dizer, para vender produtos ou serviços é difícil, no caso da Europa, porque não há a bendita imagem do país. Porque, infelizmente, bom, agora tem melhorado muito nos últimos anos, mas para você vender um serviço ou um produto, primeiro tem que ser vendida a imagem do país, imagem do setor industrial de serviços e depois o produto. Tipo, você compraria uma laptop made in Italy? Laptop made in Italy? Não te soa mal? Porque a Itália é conhecida mais por vinho, calçado, cravata, sei lá, panetone, quer dizer, produtos de decoração, alimento. Agora, laptop, será que funciona? Porque laptop, a gente pensa Coreia, Estados Unidos, Japão, moral da história, muitos países ligam suas imagens a alguns produtos. A mesma coisa, isso aconteceu comigo, muitos anos atrás. Eu levei um produto hiper sofisticado brasileiro, um relé eletrônico de proteção diferencial, uma coisa sofisticada que serve para a proteção de linhas de transmissão de energia elétrica. Imagina que só 3 empresas fabricam no mundo. Uma americana, uma alemã e uma tupiniquim, estava aí no Brasil. E eu, como gerente de exportação dessa empresa, onde eu tive a infelicidade de ir como gerente de exportação, fui em Hannover, plena feira de Hannover, veio um alemão, veio esse produto, falou, nossa, que bonito. Onde vocês compraram? Perguntando para mim, eu no estande Brasil, perguntando, nossa, que bonito, onde vocês compraram? No Japão, em Taiwan? Não, mamãe. Eu mostrei para ele, made in Brasil. O alemão me olhou e falou, mas funciona? Por que fez essa pergunta? Porque o Brasil não é famoso por relé eletrônico. Talvez se era roupa de praia, por exemplo, seria mais fácil. Moral da história. Às vezes é complicado vender produtos se antes não tem sido feito um trabalho de... E isso também a gente tem criticado muito quem tem promovido. Se você vai numa embaixada, está cheio de fotos de praias, morenas e companhia. Mas o pessoal já sabe isso há 50 anos. Tem que mostrar fábricas, tem que mostrar software, tem que mostrar franchising, tem que mostrar robótica. Quer dizer, cabe também a nível institucional promover isso. Senão vocês, nós, pobres mortais, vamos ter mais dificuldade em vender produto, porque antes não existe a imagem. Eu saí um pouco do trilho, mas voltando outra vez no trilho, para você vender serviço, te sugiro buscar uma outra empresa que seja complementar à tua, para a qual você possa ser interessante. Agora, cuidado, não pega uma empresa para a qual você vai representar, sei lá, 2% da atividade dele. Não vai te dar atenção. Se você para ele não representa 20%, 30% do volume total de negócio, vai ser triste, vai ser dura. Então, também é difícil a seleção da empresa, mas tem que ser um produto / serviço complementar. O resto é como nós falamos, tem que fazer uma feira, tem que se pôr no internet, tem que estar informado, quer dizer, a mecânica é a mesma. É mais difícil porque você não tem uma amostra, então se vende por referência. Ah, bom, se ele já fez isso, tem que ser bom. Porém, o pessoal ainda não confia. O pessoal confia mais no pessoal local, já de um certo nível, de, olha, eu te recomendo porque eu já conheço, etc, etc. Então, é difícil você contatar o cliente direto. A diferença do produto que eu posso vender isso aqui numa papelaria da Bolívia, senão do Brasil. Mas para vender serviço, é o mesmo. Também um exemplo prático. É o mesmo que morei quase 30 anos no Brasil.
são 50 anos que faço esse trabalho. Eu mesmo tenho muita dificuldade, apesar que eu deveria estar tranquilo, lendo algum romance, companhia, mas eu gosto de trabalhar, mas é difícil vender serviço porque você tem que buscar uma empresa que seja complementar e que você seja muito importante para ela, senão não funciona. Obrigado, professor. Obrigado a vocês.